Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 9 dias do mês de março do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Breno Sobrinha, Aparecido Dias Balduino. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações de número 18, 19 e 20. Na sequência, o vereador Aparecido Dias Balduino requereu ao plenário a apreciação nesta sessão do projeto de lei número 8, de autoria do Executivo, com seu substitutivo número 1, que dá nova redação a dispositivos da Lei 2136, de 19 de dezembro de 2006, que institui o plano diretor do município de Itaberá, tendo em vista que a mensagem do substitutivo foi apresentada em reunião pública com a presença de todos os vereadores e os representantes das religiões na última sexta-feira. O requerimento desse vereador foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. E, sendo assim, o senhor presidente solicitou a leitura do referido substitutivo e, após sua leitura, suspendeu a sessão para que os vereadores pudessem analisar a matéria. Retornando os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou a leitura do parecer das comissões permanentes, recomendando a aprovação do projeto de lei número 4, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos diversos em provimento efetivo e em comissão no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá e da outras providências, com o substitutivo número 1 apresentado também pelo Executivo. Esse projeto de lei foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, foi realizada a leitura do parecer das comissões permanentes, recomendando a aprovação do projeto de lei número 8, de autoria do Executivo, com seu substitutivo número 1. Este projeto também foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre e, após seu uso, encerrou-se a sessão, do que, para constar de José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ato, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado. Com matéria para o expediente, solicito a leitura das indicações do número 21 a 23. Indicação número 21/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis. Eu, ouvido o douto plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, que realize a manutenção e reparos da iluminação da Praça Amador Pereira de Almeida, no centro da cidade. Justificativa. As pessoas que diariamente passam pela praça durante a noite estão com medo de sofrer agressão ou assaltos, pois elas se encontram com locais muito escuros, com lâmpadas queimadas, um verdadeiro abandono, necessitando urgentemente de manutenção e reparos para sanar o problema. Sala das Sessões, em 11 de março de 2015, Odair Oliveira Mota, vereador, e com apoio do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Indicação número 22/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvido do outro plenário, indico ao Executivo, reiterando a indicação número 50/2012, de 13 de novembro de 2012, para que o mesmo providencie, junto ao setor competente, a continuação da tubulação localizada na rua Jacopino Rossi, no Jardim Rossi, em nosso município. Justificativa. É necessária a continuação da tubulação, pois as águas das chuvas que são captadas no Poço Trevo e seus arredores desembocam na rua Jacopino Rossi, invadindo a casa dos moradores residentes no local e também arrancando as lajotas, pois grandes valetas foram abertas
levando um grande risco aos moradores e suas casas, pois já estão comprometendo os muros e as paredes das casas. São necessários urgentes reparos nesta rua para que o pior não aconteça. Fotos anexas estampam a realidade dos dias atuais. Sala e sessões em 12 de março de 2015. Jair Briene Sobrinho, vereador. Indicação número 23/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a manutenção e reparos da iluminação das ruas do distrito de Engenheiro Maia e Agrovila 2, em nosso município. As ruas dos referidos bairros estão com algumas lâmpadas queimadas, necessitando urgentemente de reparos para resolver o problema. Sala das sessões em 12 de março de 2015. Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, vereadora. Solicito a leitura do requerimento número 4. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, requerimento número 4/2015. Jair Briene Sobrinho, vereador, no exercício de suas funções constitucionais e legais, com amparo no artigo 156, inciso 10 do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer, sempre após a deliberação do douto plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que, no prazo de 10 dias, encaminhe ao Poder Legislativo Municipal as seguintes informações. Por que não foi executado o primeiro projeto de construção da quadra de esportes da Praça Pedro Silva, situada à Rua 9 de Julho, ao lado da EMEI Arco-Íris? Qual fase está o segundo projeto, visto que, se não for dada início às obras até o mês de junho, o convênio pode ser perdido? Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, em 12 de março de 2015, Jair Briene Sobrinho, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Em votação. Favorável permaneça como estão e contrário se levante. Está aprovado o requerimento. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei número 10, 11 e 12 do Executivo. Projeto de lei número 10, de 9 de março de 2015, autoriza a concessão de subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Itaberá de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal, por estar reconhecido o interesse público, autorizado a conceder subvenção social às entidades relacionadas à baixa no exercício financeiro de 2015 nos valores seguintes: Associação dos Universitários de Itaberá, CNPJ 08-898-409/0001-89, até o limite de R$ 22.500, dentro do exercício financeiro de 2015, os quais serão repassados em 9 parcelas mensais de até R$ 2.500, que serão destinados exclusivamente à complementação de despesas de transporte de estudantes de cursos universitários e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Itararé. B. Associação dos Estudantes de Nível Superior e Técnico de Itaberá, CNPJ 10.716.071/0001-49, até o limite de R$ 36.000, dentro do exercício financeiro de 2015, os quais serão repassados em 9 parcelas mensais de até R$ 4.000, que serão destinados exclusivamente à complementação de despesas de transporte de estudantes de cursos universitários e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Avaré. C. Associação dos Estudantes Universitários de Itaberá, CNPJ número 15.212.522/0001-24, até o limite de R$ 117.000, dentro do exercício financeiro de 2015, os quais serão repassados em 9 parcelas mensais de até R$ 13.000, que serão destinados exclusivamente à complementação de despesas de transporte de estudantes de cursos universitários
e técnicos da cidade de Itaberá para a cidade de Itapeva. Artigo 2º. A concessão da subvenção social não implica na aquisição de direito de continuidade de recebimento pelas entidades beneficiadas, podendo ser suprimida a qualquer momento, sem gerar responsabilidade ao município perante empregados e fornecedores das entidades subvencionadas. Artigo 3º. É obrigatório, para que se proceda os repasses, a verificação das condições técnicas e da situação jurídica e fiscal das entidades, o que se fará mediante o cadastramento delas na Secretaria Municipal, a qual o repasse esteja vinculado, mediante a apresentação e aprovação e o acompanhamento de plano de trabalho e mediante apreciação mensal de prestações de contas. Parágrafo 1º. O cadastramento das entidades na Secretaria Municipal, o qual o repasse seja vinculado, terá por objetivo o conhecimento e arquivamento dos documentos inerentes à sua configuração jurídica e a regularidade, inclusive temporal, do mandato de seus órgãos diretivos e fiscalizadores, devendo ser atualizado anualmente ou sempre que ocorrer modificação da composição de órgãos diretivos ou fiscalizadores. Parágrafo 2º. O plano de trabalho para todo o período previsto para a realização dos repasses de subvenções conterá descritivo dos serviços prestados pelas entidades com uso dos recursos públicos a serem repassados, descritivo do montante da contrapartida prestado pelas entidades e descritivo do público atendido, sempre observada a evolução mensal. Parágrafo 3º. A prestação de contas, além de outros requisitos legais e normativos dispostos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos requisitos especialmente vinculados ao cumprimento do plano de trabalho, considerará a comprovação mensal ou pelo período disposto no prazo de validade de certidões oficiais: a. Da regularidade de inscrição municipal; b. Da regularidade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ; c. Da inexistência de débitos referentes a tributos municipais; d. Da inexistência de débitos referentes a tributos federais; e. Da inexistência de débitos referentes a contribuições previdenciárias; f. Da inexistência de débitos referentes ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS; g. Da inexistência de débitos trabalhistas consolidados. Parágrafo 4º. As entidades não poderão negar atendimento nos termos do plano de trabalho sem que ocorra obrigação da majoração dos recursos alocados pelo município a alunos não associados que cumpram os requisitos pertinentes aos fins de repasse da subvenção, ou seja, que residam no município de Itaberá, que estudem nas instituições atendidas pelo transporte realizado e se prontifiquem a participar da contraprestação que caberá à associação em conformidade ao plano de trabalho. Parágrafo 5º. Todas as prestações de contas dos convênios e demais atos de repasse estão sujeitos à apreciação pelo controlador interno do município. Artigo 4º. É vedado o repasse de subvenções: 1. Antes do cadastramento da entidade ou se vencido o período de atualização cadastral; 2. Antes da aprovação do plano de trabalho; 3. Antes da apresentação de prestação de contas em relação às parcelas de subvenção seguintes à primeira; 4. Se houver desvios ou ineficiência da entidade no cumprimento do plano de trabalho; e 5. Para entidades impedidas de receber recursos públicos. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma se realizará o repasse de subvenção, mesmo em relação à primeira parcela, quando não comprovado pela entidade o cumprimento dos requisitos dispostos no parágrafo 3º do artigo 3º dessa lei. Parágrafo 2º. O repasse da última parcela da subvenção ficará vinculado à aprovação da prestação de contas de todas as parcelas recebidas anteriormente. Artigo 5º. As despesas decorrentes dos termos dessa lei correrão por conta de dotações já orçadas, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 9 de março de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Encaminha esses projetos para análise das comissões. Não havendo mais matéria... Tem mais dois. Tem mais? Projeto de lei número 11. Projeto de lei número 11, de 12 de março de 2015, da nova redação com vistas à correção de erro material ao artigo 1º da lei número 2.691, de 11 de março de 2015. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Sr. José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 2.621, de 11 de março de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam criados no quadro do funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá para provimento em regime efetivo a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade às condições e nas quantidades dispostas nessa lei, os seguintes cargos públicos. Denominação: assistente social, carga horária 30 horas semanais, quantidade 1, referência salarial 14A1. Requisitos para provimento: curso superior em serviço social e registro no CRES. 2. Nutricionista, carga horária 40 horas semanais, quantidade 1, referência salarial 14A-1. Requisitos para provimento: curso superior em nutrição e registro no CRN. 3. Técnico em radiologia, carga horária 40 horas semanais, quantidade 4, referência salarial 10A-2. Requisitos para provimento: curso técnico em radiologia e registro no CRTR. 5. Escriturário, carga horária 40 horas semanais, quantidade 10, referência salarial 4A-1. Requisitos para provimento: ensino médio. 6. Auxiliar de farmácia, carga horária 40 horas semanais, quantidade 7, referência salarial 4A-1. Requisitos para provimento: ensino médio. 7. Técnico de enfermagem, carga horária 40 horas semanais, quantidade 16, referência salarial 4A-1. Referência salarial 6A-1. Requisitos para provimento: curso técnico em enfermagem e registro no Corém. 8. Fisioterapeuta, carga horária 20 horas semanais, quantidade 1, referência 11A-1. Requisitos para provimento: curso superior em fisioterapia e registro no CREFIPTO. 9. Enfermeiro, carga horária 40 horas semanais, quantidade 8, referência salarial 14A-1. Requisitos para provimento: curso superior em enfermagem e registro no Corém. 10. Farmacêutico, carga horária 20 horas semanais, quantidade 2, referência salarial 11A-1. Requisitos: curso superior em farmácia e registro no CRF. 11. Médico veterinário, carga horária 40 horas semanais, quantidade 1, referência salarial 15A-1. Requisitos para provimento: curso superior em medicina veterinária e registro no CRMV. 12. Auxiliar de odontologia, carga horária 40 horas semanais, quantidade 1, referência salarial 4A-1. Requisitos para provimento: ensino fundamental, curso específico na área e registro no CRO como auxiliar em saúde bucal ou equivalente. 12. 12. Servente feminino, carga horária 40 horas semanais, quantidade 2, referência salarial 2A-2. Requisitos para provimento: ensino fundamental incompleto. E 13. Servente masculino, carga horária 40 horas semanais, quantidade 4, referência salarial 2A-2. Requisitos para provimento: ensino fundamental incompleto. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 12 de março de 2015. José Benedito Garcia, prefeito municipal. Ele tirou o cargo de comissão? Projeto de lei número 12, de 12 de março de 2015. Da nova redação com vistas à correção de erro material a dispositivo da lei número 2.682, de 22 de dezembro de 2014 e da outras providências. O prefeito municipal de Itaberá, São Paulo, Sr. José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 2º da lei número 2.682, de 22 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O crédito adicional especial definido no artigo 1º terá a seguinte classificação orçamentária: 01 Prefeitura, 0107 Secretaria Municipal de Saúde, 010701 Fundo Municipal de Saúde, 010 070103
Fundo Municipal de Saúde, assistência média e alta complexidade. Valor, R$800 mil. 2. Obrigações patronais, R$188 mil. Outras despesas. Parte civil, R$100 mil. Indenizações e restituições trabalhistas, 5 mil. Diárias, pessoal civil, 20 mil. Material de consumo, 360 mil. Passagens e despesas com locomoção, 12 mil. Outros serviços, pessoa física, 5 mil. Outros serviços, pessoa jurídica, R$1.500.000. Outros serviços, terceirização, pessoa jurídica, R$590 mil. Indenização, auxílio alimentação, R$30 mil. Obras e instalações, R$20 mil. Equipamentos e materiais permanentes, R$20 mil. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei número 2.682, de 22 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica criado o Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária número 2.678, de 15 de 10 de 2014, aprovada para o exercício 2015, na unidade executora 070103, Fundo Municipal de Saúde, Assistência Média e Alta Complexidade, Programa 0011, Promoção à Saúde de Qualidade e Ação 1035, Estruturação e Modernização Hospitalar 2062 e Assistência Ambulatorial e Hospitalar. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Passa municipal em 12 de março de 2015. José Benedito Garcia, prefeito municipal. Encaminho esses projetos para análise das comissões. Não havendo mais matéria para o expediente, deixe a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Não havendo matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, eu gostaria só de corroborar aí com a indicação número 22 do vereador Jair Breno Sobrinho, que hoje mesmo de manhã eu fui procurado por um morador lá desse bendito problema da rua Jacopino Rossi. Eu vou até declinar o nome dessa pessoa. É filho de um funcionário da Prefeitura Municipal. O nome dele é Charles. E a frente da casa dele está danificada por inteiro. E eu pedi para que ele me ligasse entre 3h30 e 4 horas para a gente ver alguém da Prefeitura para descer no local e para tomar as devidas providências. E como não ocorreu esse encontro, ele não me ligou por algum problema de foro íntimo dele, mas me parece que a indicação do vereador Jair vem de encontro a essa situação. Eu gostaria de somar com você nessa empreitada aí, e não só cobrar da municipalidade o que tem que ser feito quanto a essa galeria, que para proteger rico vai estourar na cara do pobre lá embaixo. Isso não admito, não aceito, e vamos até orientar esse cidadão ou outros cidadãos que porventura estejam no prejuízo também, que utilize gratuitamente os serviços do procurador jurídico dessa casa e que seja orientado por ele para que eles tomem medidas cíveis, se for o caso. Se o senhor me permite. Eu permito, senhor vereador, também todos os vereadores que quiserem assinar, também pode ficar à vontade. Só pegando um ganchinho, foi em 2012, o senhor está vendo aí,
que eu já fiz essa indicação, na época que estava começando, e não foi dado procedimento. Então, o que acontece? Infelizmente, se tivesse feito naquela época, tinha gastado a mão de obra e o tubo. Hoje a mão de obra e tem que consertar. Eu fui ver lá, tem muro quase caindo, tem garagem que ninguém consegue apanhar o carro. Fica uma vergonha para a gente. Eu entrei em contato com o prefeito, falei com o prefeito, direto com o prefeito, porque eu não sabia quem era o secretário que está respondendo pela pasta semana passada. Ele me disse que ia ver lá, não sei se foi porque eu não consegui falar com ele ontem nem hoje, espero que tenha ido. Eu acho que é uma emergência que tem que ser feito rápido, porque infelizmente se chama, vou dizer a palavra, abandonada a rua. Então todos os vereadores que ele quiser assinar, pode carimbar e assinar, para ficar mais forte. Eu acho que a casa trabalha em grupo, não a fim de um vereador só. Obrigado, senhor presidente. Eu até que hoje também eu fui procurado, vereador, e o prefeito me falou que quarta-feira as máquinas vão estar lá para o início da obra. Eu espero mesmo que realmente acabou com a rua e do jeito que está lá vai agravando cada vez mais o problema que veio de pessoas, propriedade vizinha, que soltou a água, a tubulação no meio da rua e atrapalhando o povo, igual o vereador Vanderlei falou. A palavra continua livre. Senhor presidente, peço licença para falar no meu lugar. Quanto à indicação 23 da minha autoria, eu fiz especificamente para Engeromaia e para Agrovila 2, só que a Eletro, por determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela teve a determinação que a partir do 1º de janeiro de 2015, o município ficaria responsável pela iluminação pública. Só que eu fiquei sabendo que foi prorrogada esse período, parece que até abril. Então, por isso que eu entrei com essa indicação, porque a gente tem que aproveitar daí, se a Eletro continuar fazendo essa manutenção, tanto de lâmpadas queimadas, quanto lâmpadas acesas durante o dia, pontos de iluminação com expansão. Então, creio que a prefeitura só tem a ganhar com isso. Então, são essas minhas palavras. A palavra ainda continua livre. Senhor presidente, nobre vereadora Patrícia, senhores vereadores, senhoras aqui presentes, eu quero fazer um comentário sobre a indicação que foi feita já há uns 20 dias da reforma das duas pontes sobre o Ribeirão do Aquinos, e que hoje na ponte tem enormes buracos que estão colocando em risco todos que por lá trafegam. Além dos caminhões de transporte de grãos, quem mais está correndo risco de sofrer um acidente são os alunos transportados do transporte escolar e as pessoas que estão usando o ônibus de linha que por ali trafega. Recentemente, nós tivemos um secretário para cuidar desses assuntos na garagem e que foi trocado do seu cargo, voltando o secretário antigo, mas a impressão
E a certeza que a gente tem é que não está dando a importância desse pedido e da necessidade de recuperação dessas pontes. Esperamos que não seja preciso acontecer o que aconteceu com aquele ônibus de turismo religioso, onde morreu 51 pessoas ontem, que tenha que morrer outras 50 aqui em Itaberá para que se arrume uma ponte. Por outro lado, eu quero também comentar sobre a questão da dengue, onde a vigilância sanitária e os agentes estão percorrendo a nossa periferia e toda a nossa cidade, e já com pelo menos 5 casos de dengue confirmados, outros já em evidência também de possibilidade de estar contaminados pelo mosquito da dengue, onde se fala que em um raio de 500 metros em linha reta, aquela região está contaminada, correndo riscos. Se pegarmos os casos da Vila Dom Silvio e os casos levantados na Vila Cruzeiro, então a cidade toda está correndo o risco de ter pessoas infectadas com o mosquito da dengue. Se isso confirmar, mostra que esse mosquito está num crescimento em alta velocidade. E ele é criado em poças d'água, em vidros com pouco volume de água, garrafas PET e assim por diante. Me chama a atenção que há por parte da administração pública um descaso com relação à limpeza pública. Se os senhores vereadores fizerem uma visita no Jardim Lúcia, Vila Dom Silvio, Estrada Velha, Jardim Esperança, vão perceber que há toneladas de entulhos há muito tempo aglutinados nas calçadas, além de uma grande quantidade de lixo, de móveis velhos, abandonados na calçada para que a prefeitura recolha, e esses móveis que lá estão criando o mosquito da dengue não está sendo retirado por parte da prefeitura. Eu acho que as pessoas responsáveis para fazer a limpeza pública, coletar esse material pesado, não estão fazendo visita nessas vilas. Acho que muito mal estão andando pelo centro da cidade e achando que a nossa periferia não merece atenção. E só mandando caçamba para quem paga R$30 por viagem. É interessante que se cobre por alguns serviços prestados, mas mais interessante é ainda
que a administração pública cumpra com a sua obrigação, que é fazer o transporte desse tipo de entulho pesado em que as pessoas deixaram nas calçadas. Espero que esta minha fala chegue até ao ouvido daqueles que são responsáveis e que façam essa limpeza. É vergonhoso você ter uma grande quantidade, milhares de pessoas transitando pelo meio da rua, porque a calçada está ocupada de entulhos e que a prefeitura não retira esse entulho. Espero que seja atendido o meu pedido e que limpem essas calçadas. Até porque essas ruas, elas são muito estreitas e as pessoas e muitas crianças que lá residem não têm espaço para se desviar de um veículo, que por muita sorte não tenha acontecido acidente grave com essas pessoas e com essas crianças. Eu quero tecer um comentário sobre as manifestações da semana passada, em que o povo que defende o governo Dilma fizeram manifestação, uma semana de manifestação no país todo, no intuito de estar cobrando melhorias para a nossa sociedade. Mais crédito, mais recursos para o PA, mais investimento na agricultura familiar, mais habitação rural, mais investimento na saúde, na educação. Esse foi o trabalho que o nosso grupo que votou na Dilma fez essas manifestações durante 8 dias, culminando com a manifestação de ontem, que foi realizada pelo pessoal da direita. Ficou bem claro, a manifestação durante toda a semana, ela foi uma manifestação de uniformes vermelhos. A manifestação de ontem foi uma manifestação de uniforme amarelo e laranja, deixando claro que, na verdade, há duas tendências. O vermelho é de quem apoia o PT e o amarelo quem apoia o PSDB e o DEM. A nossa manifestação, do qual eu fiz parte, e do qual também a agricultura familiar de Itaberá esteve presente na Avenida Paulista, com 200 agricultores de Itaberá. Pouco dos senhores pode até não saber, mas do nosso município, 200 agricultores estiveram fazendo a passeata na Avenida Paulista, reivindicando do governo federal melhorias para a sociedade. Então ficou claro que tem um grupo que votou na Dilma, fez manifestação a favor do governo e cobrando benefícios. Aqueles que até hoje não engoliram a derrota, que ainda não desceram do palanque, foram para a rua para dizer que é o impeachment da Dilma. Eles são tão derrotados, de forma que não têm conhecimento jurídico
porque não há embasamento legal para que uma instituição legal, que seria a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal de Justiça, que são aqueles que têm a competência de dizer que a presidente comete algum erro, algum crime, e aí sim está cogitando o impeachment da presidente. E ficou claro que a presidente não tem nenhum crime a ser investigado. Então, quem pede para a presidente sair são os inconformados e são os anarquistas, que ficou muito claro na manifestação. Eles diziam o seguinte: fora Dilma, fora o PT. Chega de corrupção. Como se o único partido, até membro, que participa de corrupção fosse só o Partido dos Trabalhadores. Isentando os 20 e poucos partidos que foram derrotados no pleito de outubro e nas urnas, e do qual é muito claro, senhor presidente, senhores vereadores, todos conhecem o jogo do PMDB. O PMDB divide em 4 ou 5 grupos e vai para esses lados, porque quem ganhar o PMDB está no governo. É como uma vaca que tem 4 tetas boas de leite. Alguém tem que estar mamando nessa teta. Esse é o PMDB, dos quais o presidente da Câmara, que é PMDB, e o presidente do Senado foram citados no desvio da corrupção da Petrobras, como tantos outros. Então não se pode julgar o partido por algumas pessoas. Em todos os partidos tem políticos bons. Todos os partidos têm pessoas que negociam propina. E a corrupção está em Brasília, a corrupção está nos estados, e a corrupção está nos municípios. Eu quero que alguém diga que isso não acontece, de alguma forma ou de outra. Só que não pode condenar um governo que não é citado como réu, e nem um partido porque está hoje na direção do país. Quer julgar a presidente, quer julgar o partido, daqui 4 anos tem eleição. 4 anos passa, e os políticos passam, mas a sociedade continua. Não se viu, nobres colegas, no domingo, o pessoal pedindo para que se investigue o metrô. Não se viu pedir para que se investigue o que aconteceu com o Banespa, que hoje é a HSBC. Não se pediu para que se investigue as centrais elétricas de Furnas. Não se falou para investigar o mensalão do DEM. Não se falou para investigar o mensalão do PSDB. Não se falou para investigar o transporte urbano. Não se falou para investigar o Rodoanel. Então, senhoras e senhores, a corrupção existe em todas as frentes, e ela tem que ser banida,
Porque enquanto isso está acontecendo, tem pessoas morrendo por falta de atendimento médico, por falta de remédio, sem ter recurso para buscar um corpo que vai morrer longe de Itaberá, enquanto centenas de pessoas estão roubando o patrimônio nosso. Ninguém fala, companheiros, o que foi feito com a Vale do Rio Doce. Quando o senhor Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a Vale do Rio Doce, entregou a faixa para o presidente Lula no dia 1º de janeiro, e no dia 2 ele foi embora para a Europa, e nunca mais voltou para o Brasil, nem para fazer turismo. Esse é um país que não é do PSDB, porque quem governou pelo PSDB foi embora. Por que ele foi embora? Porque o patrimônio dele não está aqui no Brasil. Porque quem tem o patrimônio está aqui no Brasil, administrando aqui. Ninguém fala isso. Essa multidão que foi para a rua deveria ter falado isso. Então é fácil jogar pedra nos outros. A mídia golpista falou no movimento de sexta-feira que tinha 30 mil pessoas na Paulista, quando tinha mais de 150 mil pessoas na Avenida Paulista. A mesma mídia golpista falou que tinha de 1 milhão a 2 milhões ontem na Paulista, mas o Datafolha divulgou que tinha 200 mil pessoas na Paulista. Mas não importa o número, importa aqueles que estão querendo o quê? Estão buscando o quê? Se pegar esse povo que estava na Paulista ontem, eles não foram pedir nada. Só dizer o seguinte: fora Dilma, fora PT, isso não é pedir. Em que fato eles pediram? Qual a moral que eles têm para simplesmente fazer faixa disso aí, sem ter embasamento legal? E é isso que a sociedade precisa entender e perceber, que essa mídia que mamou nos dinheiros da Petrobras para mentir que o nosso país estava bem na época do FHC, essa mídia que fala que a inflação de 6,5, que vai passar de 7 é muito, mas esquece de falar que na época do FHC era 48% ao mês, e não 7% ao ano. Essa mídia que confunde a cabeça das pessoas. Essa mídia que não sabe o que é fome, como sabe os países ricos, que estão nadando no desemprego, não tem comida. Quando vocês veem o panelaço em São Paulo, nossa, teve um panelaço lá em São Paulo. Você vê a mulher com o braço para fora macetando uma panela, não tem coragem de mostrar o rosto, de dentro de um apartamento que custa mais de R$1,5 milhão. Essa é a elite que não quer pagar imposto, porque quem sempre pagou imposto foi a classe pobre. Como agora no governo do PT, e com esse ajuste fiscal, os ricos têm que pagar imposto, então eles compraram panela, porque nem panela eles têm na casa, porque eles não comem na casa deles, para macetar lá de cima do 16º andar, para dizer que está fazendo manifesto. Que bom que arrebentaram 1,5 milhão de panela para movimentar o comércio. Por que ele não veio para a rua? Por que o Aécio Neves não foi para a rua? Por que o Mendonça, filho do DEM, não foi para a rua? Eu fui para a rua. Eu estava rodeado lá, a cada meio metro, de um policial. E eu levei 200 agricultores de Itaberá para mostrar que nós somos capazes de pedir o que nós precisamos, não para fazer baderna. É isso que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Boa noite a todos, boa noite, vereadora, boa noite, vereadores, presidente. Presidente, eu ia fazer
usar a palavra livre hoje para ver se tem como o presidente encaminhar um ofício ao DR a respeito aqui do... Eu ia fazer mandar para a prefeitura, mas não tinha como. Uma reclamação da Agrovila 5 na pista nova foi feita aqui do quilômetro, acho que é a rodovia aqui, a 267. Eles fizeram as canaletas em conforme lugar na altura do quilômetro ali, na Agrovila 5, até a Castolândia. E as canaletas ali, eles não... o ITEST, na época, ela fez bastante bacia na beira da pista, e agora eles deixaram a canaleta não jogando para as bacias. E tem um agricultor no fundo ali, o Hélio, da Agrovila 5, ele está sofrendo com a sequência da água. Daí toda a água que escoa lá em cima, eles abriram lá no lote dele, lá tem uma bacia, mas ela não consegue conter toda a água. Então, lá em cima, eu contei lá hoje, tem 6 bacias até chegar na dele. E eles não abriram a canaleta para a bacia. E ele procurou eles, disse que não deram muita bola para ele, disse que tinha que procurar uma outra autoridade. Então, presidente, se tiver como essa semana você está encaminhando seu ofício para o DR e falando a distância do quilômetro lá, não sei que quilômetro que é lá, para nós ver e ajudar esse agricultor lá. Uma judiação. Fui lá ontem no terreno dele, e com essa chuvaiada aí, alagou tudo o terreno dele, lavoura dele, e é muita água, porque daí a canaleta pega toda a água lá e vem, e estoura no lote dele. A gente tem que... o senhor veja o quilômetro que é lá, daí eu peço para o jurídico fazer o ofício, o senhor assina, eu assino, mas o demais vereador assina. Hein? E a outra questão, senhor presidente, é sobre a entrada da Agrovila do bairro de Jeromaia. Ontem teve um acidente ali, a sorte não foi gravíssimo. E eu e o vereador aqui tivemos cobrando já do DR, foi acho que no ano passado, né? Sobre aquele local ali, é um local perigoso. E até agora o DR não tomou providência. Se tivesse nesse mesmo ofício, oficializar essa questão ali, que ali é um entra e sai de veículos com escoamento de soja, então é muito tráfego de caminhão ali. E ali está muito perigoso. Ontem, bem dizer, não pegou por sorte, o caminhão segurou, mas nem entremos na pista ali e é muito na curva. Então, não sei como que eles têm que fazer. Né? Cobremos aí, até que o Vanderlei ajudou a nós aí. Não sei se você lembra, companheiro, você disse que era, como a rodovia estava em obra, podia ser que tinha que fazer ali a entrada. E no fim eles acabaram não fazendo nada. Então acho que vai ter que passar esse ofício para eles lá, para vir ver ali o local da saída ali. Mas é isso. Obrigado. Lê em sessão o ofício ou quer já encaminha essa semana? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.